Olá, como estão? Se acordam da palavra de Jesus quando ele disse que na igreja haveriam lobos disfarçados como ovelhas? Eu sou o pastor Munhoz e nessa produção intitulada Desmascarando o Lobo, vamos aprender acerca de um movimento específico que faz guerra contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles se chamam de os Adventistas do Sétimo Dia Davidianos. E eles creem em uma mensagem chamada A Vara do Pastor. Certamente que se você está assistindo esse vídeo é porque tem interesse sobre o tema da Vara do Pastor. Quem sabe algum membro da sua igreja esteja falando sobre a Vara do Pastor, ou quem sabe tenha havido membros ou seguidores da Vara de Pastor vindo à sua igreja querendo distribuir literaturas, CDs, DVDs e coisas assim. E a partir de agora, você vai ter bastante informações, e informações válidas e reais sobre o que é a Vara do Pastor. E a pessoa quem vai nos falar sobre isso é o irmão Ismael Rodrigues. Ele não somente estudou os temas da Vara do Pastor, mas ele mesmo foi vítima desse movimento e esteve envolvido por vários anos. E hoje ele se arrepende, e você vai ouvi-lo escutar dizendo, por exemplo, que ele está agradecido a Deus, porque o Senhor o livrou 2 vezes. Uma vez o livrou do mundo, e a segunda vez o salvou também das garras do lobo, da vara do pastor. Assista agora Desmascarando o Lobo. Meu nome é Ismael Rodrigues, eu sou natural de Porto Rico. Em 1992, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo diferente na cidade de Gainesville. Inicialmente, este grupo não tinha se identificado, mas eram membros da Igreja Adventista, sem identificar-se como membros desta outra organização. Eu entrei na igreja de Gainesville como estava acostumado a fazer por 8 a 10 anos. E um dos diáconos da igreja tinha uma fita cassete na mão, somente falado. E eu colocou no bolso da minha camisa e ele me disse: "Eu quero que você ouça esta fita." Eu não prestei atenção naquela hora, eu deixei ali na minha camisa, mas quando ia à minha casa, eu lembrei que tinha colocado aquela fita ali, então coloquei no toca-fita do meu carro e comecei a ouvir. O cassete foi em relação aos 144 mil. Nem eu preciso dizer que me causou um pouco de curiosidade, algumas das coisas que eles estavam apontando. Assim que no sábado seguinte eu perguntei a esse irmão e eu disse: "Aonde você tirou essa informação?" O irmão me disse: "Se você quer, eu posso te colocar em contato com a pessoa que fez a fita." Assim que essa pessoa estava em Nova York, onde eles têm os escritórios principais. Esse tipo de crentes ele veio aqui na Flórida para me entrevistar e me deixar saber em relação a alguns dos ensinamentos que ele disse no cassete, na fita. Então, nos sentamos por um tempo e a primeira pergunta que saiu da minha boca foi se vocês eram um grupo dissidente, e esta pessoa me disse que não, que eram adventistas do sétimo dia, que eram fiel à denominação, que não tinha nada a ver com qualquer grupo dissidente. Então começamos a estudar e agora já tinham passado 4 reuniões que tivemos algumas das coisas que eles estavam ensinando, que embora utilizavam material usado pela igreja, como a estátua de Nabucodonosor, nos sonhos de Nabucodonosor, etc. E assim, no entanto, algumas dessas interpretações que eles deram a esses cartazes que eles tinham eram diferentes de como nós ensinamos na igreja adventista, mas eu queria que sigam em frente. Então,
assim que eu finalmente, quando terminei o estudo, 6 ou 7, eu acabei perguntando-lhes, me digam, vocês são uma organização diferente? Não, nós não somos organização diferente, mas temos um ministério de sustento próprio, que se chama a Vara do Pastor. Eu lembrava vagamente de quando estava no colégio, tendo ouvido falar da Vara do Pastor, mas não sabia nada sobre os detalhes de nenhuma das doutrinas e nunca tinha me enfrentado a esse grupo e a asseveração de esta pessoa de que são adventistas fiéis, que não têm se separado da igreja. Então, com confiança, comecei a andar na direção desta organização. Finalmente, terminamos os estudos, como 24 estudos. Ao final deles, me fizeram um convite para ir aos escritórios gerais em Nova York e fui lá e estudei por cerca de 6 meses. Já terminando esses 6 meses, posso dizer-lhes que eu acreditava em meu coração que isso era parte da igreja, mas algo dentro de mim me dizia que era necessário que você continue aprendendo mais sobre esta organização. Então, comecei a trabalhar com eles na Flórida. A mensagem foi clara. Nós temos uma nova luz que irá permitir à Igreja Adventista preparar-se para receber o Espírito Santo, poder terminar a obra e poder ir para o céu. Enquanto eu estava trabalhando na Flórida, eu recebi uma ligação dos escritórios gerais para voltar lá com um propósito. Um material que eles só tinham tudo em inglês. E as pessoas que eles dirigiam lá nos escritórios centrais em Nova York são de fala inglesa, assim que eles queriam que eu, sendo que o meu idioma natural é o espanhol, traduzira o material do inglês para o espanhol. E já eu tinha cerca de como 4 anos que eu estava com essas pessoas. Minha ideia continuava muito firme. Sou um membro da Igreja Adventista e estou apenas fazendo isso para trazer reavivamento e reforma à igreja. É isso que eles ensinam e é o que eles introduzem em sua mente. E uma vez que você estiver convencido que o material que eles têm é um material sólido, inspirado, bíblico, conforme o Espírito e profecia, já você não sente nenhum temor a seguir nas fileiras desta organização. Só quando eu decidi traduzir o material de inglês para espanhol, eu nunca esqueço que eles me deram um quarto. Lá eu tinha uma concordância, ali eu tinha um dicionário bíblico, lá eu tinha um dicionário inglês, espanhol, tinha diferentes versos da Bíblia, tinha todos os livros do Espírito e Profecia à minha disposição, mas havia algo mais. Eu agora tinha o material da Vara do Pastor. Anteriormente, só tinha acesso aos estudos que eles me forneceram. Mas agora tinha o material na minha frente e eu poderia examiná-lo. Nunca me esqueço da oração que eu elevei naquele dia. Lá na frente, na mesa, eu me ajoelhei e eu disse, oh Senhor, você sabe o trabalho que eu vou fazer. Se houver algum erro nesse trabalho, estas doutrinas, eu quero que tu as reveles porque eu não quero ser uma pedra de tropeço de nenhuma outra pessoa. E também eu quero que o Senhor me ajude a traduzir este material como deveria ser traduzido. Eu não quero interpretar, mas sim traduzir o material. E com isso em mente, imediatamente abri o livro, comecei a traduzir e, de repente, em um instante, como se uma luz muito intensa tivesse brilhado no meu cérebro, contemplo o que estava lendo e eu digo, mas isso não corresponde, não está em harmonia nem com a Bíblia, nem com o Espírito e a profecia.
o que está acontecendo aqui? Eu nunca tinha visto isso anteriormente. Claro que não. Se eu não tinha visto ainda, não havia visto os livros, mas apenas eu tinha visto os panfletos onde eles têm os estudos. Devo falar aqui para te dizer que esse é um dos métodos que eles usam para ser capaz de introduzir-se na igreja adventista. Número 1, o diácono que me deu material na igreja nunca se identificou como um membro da vara do pastor. Porém, esta pessoa era membro já há cerca de 10 anos nesta organização e operando na igreja como um dos diáconos. Deixe-me dizer que isso é algo que ocorre com muitas pessoas dentro da igreja, que eles querem permanecer sendo fundamentalistas, que querem permanecer fiéis à igreja, que desejam passar, adiantar a reforma, o avivamento, o reavivamento da igreja. Eles não têm outros mecanismos. Então, eles vão para estes ministérios independentes que garantem que tem nova luz. Nesse caso, a alegação que um novo profeta tinha surgido entre 1929 e 1930, e comparando as escrituras e comparando o material que tinha disseminado este profeta, a princípio parecia que tudo estava bem, porque eles se dão só aquilo que está de acordo com o espírito de profecia e com as Sagradas Escrituras. É por isso que foi muito interessante quando eu finalmente tive na minha frente ambos os livros. 2 livros que estão em compilações, 2 escritos deste senhor, o senhor Victor Houteff. Ele veio para os Estados Unidos em 1907, emigrou da Bulgária. Então, enquanto eu estava estudando, o Senhor finalmente removeu as escamas dos meus olhos. E eu poderia finalmente começar a ver alguns dos erros doutrinários. E eu não queria ser rebelde à visão. Já tinha o suficiente, minha oração foi respondida. Então, a partir daí, eu continuei estudando, pesquisando o material, mas não para traduzir, mas para encontrar os erros que estavam neste material. Então, eventualmente, em menos de 3 meses, eu já havia preenchido um caderno que eu tinha preenchido com os diferentes erros doutrinários desta organização. E imediatamente que descobri esses erros, eu chamei os líderes da organização e eu apontei para eles e disse-lhes: olha, isso é completamente contra a Bíblia e o Espírito de Profecia, e eu tenho as citações bíblicas, as citações do Espírito de Profecia que eu quero compartilhar-lhes com vocês, porque desde o começo vocês me disseram que isto era uma organização adventista, que eu estava sob o guarda-chuva, sob a administração da igreja, mas agora eu encontro que isto não é assim. E muito mais, ao ver a literatura deste Sr. Houteff, acho que a sua literatura está em completa desarmonia com os escritos da Sra. White, com as Sagradas Escrituras. Então, se vocês realmente são genuínos, são legítimos, são verdadeiros adventistas, que dizem que amam a igreja como vocês afirmam amá-la, eu quero que se sentem comigo e me escutem. Imediatamente apontei o primeiro erro. Este homem garante que Cristo vai transferir todo o panorama do julgamento investigador que está sendo realizado no céu agora, será transferido para a terra antes do final do tempo da graça. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, os anjos, eles vão descer aqui, a esta terra, em um lugar na Palestina, e de lá eles vão conduzir o julgamento dos vivos. Eu disse: se vocês podem acreditar isto, eu sinto muito, não quero fazer parte desta organização. Eu quero me separar e deixá-lo saber imediatamente.
Então me digam, vocês acreditam nisso que esse profeta diz? Alguns deles olharam para mim com os olhos bem grandes e me disseram, nunca tínhamos visto isso, mas se eles dizem, nós acreditamos nisso. Imediatamente eu concluí que essas pessoas tinham sido tomadas. Assim, então, eu disse a eles, eu vou ter um documento preparado para vocês com todos os erros doutrinários que encontrei e vou enviá-los para você. Me tomou como mais 3 meses para repreparar esse documento com todos os erros doutrinários da vara do pastor. Não todos, porque ainda depois de achar alguns, eu segui encontrando outros erros enquanto continuava estudando, investigando a literatura. Mas o que eu enviei, pensei que foram suficiente. Eles enviaram o vice-presidente a nível da associação geral, como eles chamam, lá em Nova York. Eles o mandaram para minha casa como alguns dos ministros davidianos, ministros da vara do pastor, e eles estiveram na minha casa a partir das 8 da manhã até as 8 da noite. Ali eu apresentei o que tinha encontrado, sem ter tentado refutar nenhuma das apresentações que eu fiz. Para eles, 2 deles me olharam diretamente nos olhos e me disseram, deixe-me dizer que você tem o seu profeta, Ellen White, e nós temos o nosso, Victor Haroff. Um dos ministros estava inundado de lágrimas nos seus olhos. Uma irmã que foi com eles também estava chorando. Eu perguntei a eles, e vocês dois? Por que choram? E o ministro me disse, porque devo confessar que hoje você abriu os nossos olhos e nós temos certeza de que a vara do pastor é um erro. Mas no meu caso, eu fiz tanto dano para a igreja adventista e tenho falado muito mal contra a igreja adventista que teria vergonha voltar e pedir que eles me façam novamente um membro da igreja. E a senhora consentiu com o mesmo e disse, é impossível para mim voltar à igreja. Eu prefiro ir para o mundo do que voltar para a igreja. Algo assim, devo dizer. Eu senti um fardo infinito, uma carga enorme por aquelas pessoas que eu tinha influenciado dentro da igreja adventista para se tornar membro da organização da vara do pastor. Não da igreja da vara do pastor, porque eles não edificam, eles não constroem igreja. Eles seguem adorando na igreja adventista porque eles têm a ideia de que muito em breve o Senhor descerá para eliminar, para matar todos os adventistas que não aceitem a mensagem da vara do pastor. Eles serão mortos e apenas 144.000 irão ficar vivos. Então, todos os bens da igreja adventista, o dinheiro, o material e os edifícios vão se tornar parte dos davidianos, porque eles ainda são membros da igreja adventista, a maior parte deles. Então, o que eu fiz foi dedicar-me a procurar essas pessoas a quem eu influenciei particularmente. As 2 pessoas que eu fui apresentado a esta organização, o diácono e o ancião da igreja de Gainesville. Para a glória e honra de Deus, eu tenho que dizer que com o ancião eu só levei como um mês e meio, um homem muito inteligente, consagrado ao Senhor. Imediatamente viu a luz e imediatamente viu os erros nesta organização. Ele disse que eu não quero formar mais parte com eles e voltou à igreja e hoje um membro fiel à igreja. A igreja adventista tem uma missão muito especial para esse tempo. Apocalipse 12, versículo 17, é bem claro. Então o dragão se irou contra a mulher. Ele foi fazer guerra contra o resto da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, ele te dá uma mensagem dos 3 anjos, que temei a Deus, dá-lhe glória, dá-lhe honra, porque a hora do seu juízo chegou. Saí da Babilônia, meu povo,
E a mensagem do terceiro anjo, não aceitei a marca da besta. Então ele sabe que uma vez que a igreja adventista complete sua missão, os seus dias estão contados. Então ele vai usar todos os meios possíveis, não somente para atacá-la de fora, mas também irá atacá-la de dentro para fora. Portanto, o diabo, e nós temos a confirmação bíblica e do Espírito de Profecia para afirmar isto. Portanto, ele vai introduzir as pessoas, indivíduos, joios, lobos, em pele de cordeiros, que vêm à igreja professando crer na verdade, mas sua intenção é única e exclusivamente destruir a obra e a missão da igreja. Imagina que este irmão saiu da Bulgária em 1907. Ele tinha apenas 20 anos de idade. Em 1919, ele se converteu quando caminhando pelas ruas de Illinois, onde ele veio para morar, e passou na frente de onde estava se realizando uma campanha evangelística da Igreja Adventista e começou a frequentar aquela campanha e ele acabou sendo batizado. É interessante o jeito que ele teve que deixar o país do qual ele morava. Ele era membro da Igreja Ortodoxa Grega e estava tendo problemas com a igreja, com a sua igreja. Estava tendo problemas com o governo da Bulgária e estava tendo problemas com alguns dos comerciantes. Ele tinha uma oficina, um negócio de flores, uma floricultura, e os outros mercados de flores que havia no local notaram que este homem estava baixando os preços de uma forma drástica, e então lhes estava praticamente roubando o negócio aos demais estabelecimentos, agindo praticamente de uma forma com falta de ética. Falta de ética comercial com os outros, assim que eles finalmente o chamaram para que ele termine aquela prática que ele tinha, e ele não quis fazê-lo e quase destruem a floricultura e a igreja. Ele tentou procurar ajuda na igreja grega, ortodoxa grega, e o governo também lhe negou a ajuda porque ele não estava realizando práticas comerciais legítimas. E a igreja lhe negou sua ajuda e finalmente o ameaçaram de morte. E um irmão que morava nos Estados Unidos teve que ir para resgatá-lo, e à meia-noite teve ele que ir, deixar seu país e abandonar tudo e ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos havia tido um negócio, comprou um pequeno hotel, não sei se aqui nos Estados Unidos estava realizando esse tipo de práticas, mas eu sei que em 1919 ele se converte à Igreja Adventista e deixou o hotel por qualquer motivo, terminou sua prática hoteleira e mudou-se para a Califórnia. Em Califórnia, em 1928, porque tinha problemas cardíacos, tinha problemas com os rins, ele foi internado no Hospital Adventista de Glendale. Em Glendale Sanatorium, no sanatório de Glendale, Hospital de Glendale, ele queria receber, porque ele era membro da igreja, ele queria receber um tratamento especial. Ele queria que os médicos fossem lá toda vez que ele reclamava de dor. Ele queria ter uma enfermeira às 24 horas, 2 dias, 7 dias por semana. Como isso é impossível, porque há tantos pacientes, nem eu, como enfermeiro, trabalhei 25 anos no hospital e eu sei que não se pode dedicar 24 horas direto a um paciente. Há outros pacientes que a gente precisa atendê-lo e muitos mais sérios em gravidade. No caso dele, ele era ambulatorial, não tinha problemas, só tinha problemas de dor, podia se levantar normalmente e com analgésico não teria problema, mas quando ele deixou o hospital, saiu irado contra a gestão do hospital.
e começou a verbalizar seu desprazer com o tratamento que tinha recebido no hospital. Nesta data, 1928, ele foi escolhido como secretário, não secretário, mas sim diretor da escola sabatina. Então, ele tinha no seu cargo a direção da escola sabatina e foi um dos professores da escola sabatina. Aqui há uma lição para a igreja. Temos que levar em consideração as pessoas que escolhemos para liderar a escola sabatina. Enquanto ele estava como professor da escola sabatina, começou a espalhar ideias estranhas e a divulgar ideias em relação ao trabalho médico-adventista, como a obra médico-adventista não estava sendo realizada como deveria ser feito, etc. Em 1929, alguns dos irmãos, eles estavam começando a ver que ele estava aí já se afastando das verdades fundamentais da igreja e comunicaram ao pastor. Em 1928, já membro da igreja adventista, mudou-se de Illinois para a Califórnia, foi membro da igreja de Tabernacle Church, na Califórnia, nos Los Angeles. Lá, como professor da escola sabatina, começou a apresentar suas ideias peculiares, diferentes das ideias fundamentais da igreja adventista, principalmente falando em relação aos 144 mil como um número literal, como indivíduos que tinham que ser judeus literais, sobre uma purificação que iria haver dentro da igreja. Alguns dos irmãos mencionaram ao pastor e o pastor o chamou e tentou dissuadi-lo, tentaram ajudá-lo em relação à sua interpretação das escrituras, mas o irmão Haroff ficou fora, à margem da ajuda que eles estavam tentando lhe dar. O irmão Haroff só tinha um quarto ano da escola primária, seu inglês era pobre e não havia sentido a necessidade de estudar ao pé de nenhum dos pastores, dos líderes, dos ministros adventistas. Em 1930, para final de 1929 a 1930, ele escreveu, Victor Haroff escreveu um manuscrito. Em aquele ano estava sendo comemorada a reunião da Conferência Geral de Outono em Oakland, Califórnia. Então ele pegou aquele manuscrito, acho que foram 172 páginas, as levou para os líderes da igreja, da Conferência Geral, e em particular os deu a um pastor de sobrenome Gilbert, F.C. Gilbert. O pastor Gilbert era um dos associados da Conferência Geral, encarregado do trabalho em favor dos judeus. Por quê? Porque ele era judeu, natural, entendia bem o grego e ele conhecia bem a história dos judeus. Então, que melhor do que ele para fazer um exame deste material que Victor Haroff havia colocado em suas mãos. Victor Haroff queria que houvesse uma comissão da Conferência Geral para estudar aquele manuscrito. E o pastor Gilbert chamou alguns dos pastores, entre eles A.G. Daniels. A.G. Daniels era um homem bem conhecido entre a igreja adventista. Havia sido presidente da Associação Australiana, havia sido presidente da Associação Geral aqui nos Estados Unidos, e era um homem quem escreveu o livro sobre justificação pela fé. Então, Gilbert chama o pastor Daniel e o pastor Daniel diz: "Você tem problemas em responder o manuscrito?" Ele diz que não. Então ele examinou as doutrinas do Victor Haroff e enviou-lhe um manuscrito de volta. O pastor da sua igreja, foi chamado. E o pastor
conversou com ele. Em seguida, eles chamaram o presidente da Associação de Pacífico Sul. Ele foi e falou com ele. Sendo que eles estavam em Los Angeles, Califórnia, eles chamaram um dos professores da Bíblia da Universidade de Loma Linda, e este professor de Bíblia foi e falou com ele. Finalmente, eles formaram um grupo de 12 pessoas, 12 membros da Conferência Geral. Eles deram a ele uma semana inteira. Falaram, você vai ter uma semana completa, vamos pagar, vamos arcar com todas as despesas para que você possa fazer a sua apresentação. Se reuniram no primeiro dia, às 10 horas da manhã, e começaram. Às 12 horas do meio-dia, depois de ter finalizado a primeira apresentação, que tinha a ver com a colheita, Victor Haroff disse para eles, o que vocês acham da apresentação que eu fiz? O pastor Daniels, como chairman, o presidente do grupo dos 12, como Victor Haroff o chama em sua literatura, o presidente o chama e diz, irmão, nós não vamos te responder imediatamente. Como homens de Deus, precisamos confirmar o que você diz, verificá-lo nas Sagradas Escrituras, e temos que consultar o Espírito de Profecia, porque você usou tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia para a sua apresentação. Portanto, é necessário que nós vamos confirmar, tenhamos tempo para estudar o Espírito de Profecia e o Espírito de Profecia e a Bíblia. As observações que você fez. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Por que não vamos almoçarmos junto? Pagamos o almoço, voltamos a 1h da tarde, calma, e voltamos a estudar e estamos aqui para prestar-lhes atenção. E ele disse, não, se vocês não me respondem agora, imediatamente, vou suspender a reunião. Mas é claro que os irmãos disseram a ele, mas meu irmão, nós temos envolvido nas despesas, fizemos arranjos especiais para você nos dar uma apresentação. Eu acho que seria injusto você tenha que sair da reunião. Abandone o lugar e não faça a sua apresentação. Vá em frente e faça. Você tem uma semana inteira e nós prometemos que vamos estudar o que você apresentar, e então nós iremos responder por suas doutrinas, por suas colocações. Não feliz com a resposta dos irmãos, decidiu que ele pegaria seu livro, seu manuscrito, e foi do lugar e os deixou lá sozinhos. Então eles, porque eles já tinham o manuscrito em mãos, porque o pastor deu a eles, Gilbert examinou o manuscrito, fez uma resposta por escrito a eles e mandaram para Haroff dizendo, tudo bem claro, irmão, é desnecessário que você continue a esbanjar estes ensinamentos, porque sem dúvida eles são contrários à Bíblia e ao Espírito de Profecia. Então eles imploraram a ele para que, por favor, desista de estar ensinando estas ideias. Uma das promessas que Haroff tinha feito é que se eles mostrassem a ele que havia um erro em sua doutrina, ele parava de disseminar esses ensinamentos e nunca mais ensinaria nada que tinha a ver com a vara do pastor. Claro que ele não cumpriu sua promessa. Então, em vista disso, o pastor da igreja, onde ele frequentava, reuniu com ele e reuniram a comissão da igreja e o convidaram para ir à comissão da igreja, para ele poder explicar por que não deveria ser desligado do rol de membros, e a ele o colocaram à prova por um tempo, e já no final do ano 1930 teve que ser desligado do rol da igreja, porque ele não quis desistir dos seus ensinamentos. Em 1932, ele escreveu uma segunda parte, um segundo volume. O título do livro agora é oficialmente publicado como um livro. Foi chamado de A Vara do Pastor, volume 2. O primeiro era chamado da Vara do Pastor, volume 1. De lá para cá, o grupo, a organização continua a ser chamado da A Vara do Pastor. Em 1934, ele decidiu que iria se mudar
ele estava indo para mudar-se da Califórnia para o Texas. Ele queria conseguir um lugar onde poderia fazer um compound, um acampamento. E em uma viagem ao Texas, descobriu que havia 67 hectares de terra disponível. Então, ele saiu da Califórnia entre 1934 e 1935. Ele deixou a Califórnia, acompanhado por 11 indivíduos. Mas, enquanto ele estava em Waco, começou a solicitar dízimos e ofertas dos irmãos. Não só isso, que enviaram um dízimo, mas ele solicitou que, se eles queriam ser bons davidianos, varistas, então que eles enviaram um segundo dízimo além das ofertas. Este acampamento, compound, inicialmente ele o denominou, ou chamou Monte Carmelo. Por que ele o chamou do Monte Carmelo? Mount Carmel. Porque ele baseou-se sua experiência e estava baseando seu ministério na experiência do profeta Elias. De acordo com os ensinamentos de Victor Haroff, que foram definidas mais tarde, ele se considerava um antítipo do profeta Elias. A irmã White havia identificado como o profeta Elias como todos aqueles que vêm para a mensagem adventista após que a mensagem do terceiro anjo começou a ser dada em 1844. E diz, todos aqueles que estão proclamando a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da verdade, é representado pelo profeta Elias. Mas Haroff se identificava a si mesmo como o antítipo do profeta Elias. Portanto, ele tinha que ter o Monte Carmelo. Aliás, mais tarde, ele aponta que assim como Elias teve um duelo, um encontro com os profetas de Baal, também o Elias moderno, isto é o Victor Haroff, o homenzinho da Bulgária, como ele se autodenominava, porque era de pequena estatura, diz que ele vai ter também um encontro, um duelo com os profetas de Baal moderno. Porque geralmente se conhecem os membros da vara do pastor hoje como davidianos. A razão é porque em 1937 e 38, Victor Haroff começou a desenvolver ideias baseadas em Ezequiel 36, Ezequiel 37, Isaías 11, Oséias capítulo 1 e 2, onde as promessas que o Senhor fez ao Israel antigo, que as 10 tribos elas seriam trazidas de volta de Assíria e das cidades de diferentes nações do mundo para onde foram espalhadas, que ele iria trazê-las de lá e que aqueles que iriam ficar em Babilônia seriam trazidos de volta à Palestina, a Israel, e reuni-los como um povo e restaurar o reino de Israel. Essas promessas do Antigo Testamento, onde diz que o lobo vai pastar com o cordeiro e o boi comerá, o leão comerá palha com o boi, etc. Todas aquelas promessas, ele as toma como, número 1, não somente como literais, mas elas terão cumprimento na vara do pastor. Este irmão, Victor Haroff, entendia que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento não continham condições. Portanto, o reino iria ser restaurado aos judeus. E em nossos dias, nós vamos ver isso de novo. Esse reino restaurado, estabelecido em Palestina, conforme descrito por Isaías 9, Isaías 11, Ezequiel 36, Oséias 1 e 2. É claro que se você tem um reino, você precisa ter um rei, não é verdade? Então, quem melhor para ser o rei naquele reino do que o Sr. Victor Haroff? E em um dos seus ensinamentos indica que ele vai se assentar no trono de Davi para reinar fisicamente, literalmente, da Palestina. Que primeiro esse reino vai ser constituído por 144 mil que serão levados aos palestinos,
antes que o tempo da graça acabe. Mas aqueles 144 mil irão adicionar 200 milhões de pessoas. E eles usam para isso Apocalipse 10 e 11, para apontar que eles são 200 milhões de pessoas que vão unir-se na Palestina. Este reino em Palestina vai ser construído com a ajuda dos gentios, que irão para cooperar com eles. E além desses 200 milhões, então se irão unir como resultado do alto clamor que vão dar esses 144 mil judeus que vão para a Palestina, virá uma grande multidão. E uma vez que aquela grande multidão chega, então esse reino irá se estender para toda a terra, de tal forma que toda a terra vai ser evangelizada para Cristo. E isso vai acontecer antes do fim do tempo da graça. Então, vai acontecer o seguinte: número 1, primeiro, uma ressurreição especial de todos os que morreram acreditando no terceiro anjo, na terceira mensagem angélica, após de 1844. Ele aponta que a irmã White vai ser ressuscitada antes do final do tempo de prova para continuar escrevendo os livros e fazendo seu trabalho. Então ele aponta que todos aqueles líderes da igreja adventista que têm mortos serão ressuscitados, também para contribuir, para ajudar na construção do reino. Mas há mais uma coisa. Ele diz que lá na Palestina eles terão agrônomos, eles vão ter tráfego de pessoas entrando e saindo, de pessoas que estão ocupadas criando gado, etc. E que lá na Palestina será restaurado praticamente o paraíso de Deus. Adão e Eva estarão lá, neste lugar, antes que Jesus volte para a segunda vez. Antes do início do milênio, vão estar Adão e Eva. Estará a irmã White. Victor Harold vai ser o rei visível, enquanto Jesus é o rei invisível. E então, naquele lugar, eles vão ter um banco internacional, onde será feito a troca de moedas e atividades bancárias, financeiras, como com as outras pessoas do mundo. Ele diz que ali, naquele lugar, o Senhor Jesus vai dirigir o julgamento dos vivos. E, claro, adventistas do sétimo dia, apenas 144 mil adventistas que se converterem em davidianos, e aí que deriva o nome, ele vai ser o antítipo de Davi, o antítipo Davi. Mas, de todas formas, Victor Harold acredita que Ezequiel 9 nunca teve um cumprimento literal, portanto, terá um cumprimento literal agora na igreja adventista, que durante 7 dias o Senhor vai descer e irá colocar um selo entre aqueles que han aceitado a vara do pastor, como a mensagem de agora, e aqueles que não aceitam de outra igreja adventista irão passar 5 anos. Vão passar 5 anjos do Senhor pelas casas e pelas igrejas adventistas, matando todos os adventistas que não aceitam a vara do pastor. E se você estuda quais são os princípios, as formas, as maneiras, os conceitos que tomam lugar na maioria destes movimentos fanáticos que temos visto, como David Koresh, Jones, todos eles fizeram a mesma coisa. Número 1, isolam as pessoas. Número 2, os intimidam. E uma vez que eles são intimidados, então se torna fácil para eles controlá-los. E isso é o que ele fez. Victor Harold precisamente intimidou as pessoas. Se vocês não aceitam a vara do pastor, então eles serão massacrados pelos anjos do Senhor. Algumas das coisas que acreditam essas pessoas na vara do pastor, número 1 é que eles não acreditam em Mateus 28. Eles não acham que tem a encomenda da grande comissão, que indica que devemos ir para todo mundo pregar o evangelho. De acordo com os ensinamentos da vara do pastor, eles
pensam que têm que ir para as ovelhas perdidas de Israel. E as ovelhas perdidas de Israel são nada mais e nada menos que os adventistas do sétimo dia que não aceitaram a vara do pastor. Ele pregou isso em 1929, em 1930, onde o Senhor deu um ano para a igreja adventista aceitar as doutrinas davidianas. Caso contrário, o Senhor iria vomitar a sua boca. Portanto, desde 1930 em diante, 30 a 31 em diante para os davidianos, para aqueles que seguem o Victor Haroff, que acreditam que vai ser o antítipo Davi, todos aqueles que o seguem acreditam que a igreja adventista caiu da graça de Deus. É claro que eles não ousam dizer abertamente que a igreja adventista é Babilônia, porque eles sabem que existem citações do Espírito de Profecia que diz claramente que a igreja adventista nunca foi, não é e nem será a Babilônia. Então, eles não se atrevem a proferir tal asseveração, mas mesmo assim eles dizem que é uma igreja que caiu da graça de Deus, que é uma igreja apóstata. Quando você procura os sinônimos, o significado da palavra apóstata, e você define em tempos gerais a igreja adventista como uma igreja apóstata, você está praticamente dizendo que a igreja adventista é a Babilônia, porque Babilônia é um povo apóstata, em um estado de completa confusão. E assim que eles sempre darão a volta para dizer o que eles querem dizer, sem ter que fazê-lo diretamente. Outras das coisas que eles não fazem, eles não têm hospitais, não têm centros de saúde, não têm nenhum tipo de obra médica, eles não visitam as prisões, eles não têm lugar, não tem qualquer tipo de evangelismo nas prisões, não acreditam em evangelismo público. Em outras palavras, você não encontrará nenhum davidiano fazendo uma campanha de evangelização em favor nem dos viciados, nem prostituta, nem dos não convertidos, nenhuma dessas pessoas. A única tarefa deles é ir à igreja adventista para se infiltrar na igreja, para que os membros da igreja adventista tornarem-se membros da organização davidiana. Não tem evangelismo nenhum entre os não convertidos. Eles não irão repartir nenhum tipo de literatura como Desejar Todas as Nações, O Caminho a Cristo. Nenhuma dessas literaturas é compartilhada pelos membros da organização davidiana com pessoas que não sejam adventistas. Isso é voltado especificamente para a igreja adventista. Não contribuam financeiramente para a igreja adventista, por boca ou por escrito, como o mesmo Harold diz. Como é possível que apoiemos e mantenhamos a obra adventista se eles são os nossos inimigos? Então, desde o início, a ideia de Victor Haroff é que a igreja adventista é a inimiga de Deus e que são um obstáculo para o avanço da obra. E em sua mente, tudo que você tem a fazer é excluí-la. Eles enviam dízimo em dobro e oferta para as organizações, organizações davidianas. Eles não constroem igrejas, no entanto. É interessante o que eles fizeram em Santa Lucia, no Caribe. Os irmãos já estavam cansados de ter os davidianos lá sábado a sábado, interrompendo na escola sabática, tentando apresentar seus ensinamentos, que eles finalmente disseram: olha, é isso que vamos fazer. Esta igreja que construímos por tantos anos, nós vamos doar para vocês. Se encontrar aqui, nós vamos construir outra igreja. Eles aceitaram a palavra dos irmãos, nos deem a chave da igreja. Muito feliz. Eles tomaram posse daquele edifício e os irmãos foram e construíram uma igreja em outro lugar. Tão cedo eles terminaram a igreja em outro lugar. Quem foram os primeiros presentes? Os davidianos. Em vez de cumprir sua palavra, já deram a eles um edifício
vai e reúnam-se no prédio. Mas fecharam o edifício em seguida, se reuniam nas tardes, depois que o culto terminava na igreja adventista, depois que eles tinham interrompido tudo o que eles queriam na igreja adventista, aí então eles vão e se reúnem para estudar sobre a vara do pastor. É o mesmo que eles utilizaram, o mesmo método usado pelo menos em México, em duas congregações nas quais eu tenho conhecimento. Em Carolina do Sul, Estados Unidos, na cidade de Salem, na Califórnia do Sul, é a única igreja davidiana que eles construíram alguma vez. Eu tive a oportunidade de estar nessa igreja, pregar nessa igreja, conhecer os irmãos. Eram amigos de Victor Haroff. Aliás, dois dos ministros daquela igreja, eles treinaram com Victor Haroff diretamente e eram parte do compound do acampamento Mount Carmel em Waco, Texas, e agora eles estão direcionando o trabalho desde lá, desde Salem, Carolina do Sul. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a quem era uma das cozinheiras pessoais de Victor Haroff. Eu fiz um convite para ela para que fosse à minha casa. Ficou na minha casa por 5 meses. Em 5 meses eu tive a oportunidade de conhecer em íntimos detalhes o que acontecia ali no acampamento Mount Carmel. Você pode dizer que o que aconteceu com as meninas que havia naquele lugar? Os meninos, como eles se desenvolveram, como foram criados, como eles conduziram a educação lá naquele lugar. O abuso não apenas físico, mas de outros tipos que aconteceram lá. Posso dizer que as pessoas e os ministros que cometeram esses lugares, e o que ela me disse, é o que eu confirmei depois, mais tarde, na página impressa em um livro chamado The Batman in Waco, o Homem Mau em Waco. Eles escreveram, foi escrito por 2 jornalistas de Texas. Um deles de sobrenome Berdlin e outro, não me lembro o nome, mas ainda tem o livro. E eles entrevistaram davidianos que vieram para Texas desde o começo, desde a origem, desde 1935, 36, 37. E com base nessas entrevistas, eles sabiam das indiscrições sexuais que tinham acontecido, o que estava acontecendo e tudo o que aconteceu com aquelas crianças e outras. Eu já consegui confirmar naquele livro o que esta senhora tinha me falado particularmente. Até porque esta senhora não menciona o nome precisamente por isso, porque ela era uma das pessoas vítimas desse acampamento, daquele acampamento. De acordo com os davidianos, 144.000 pessoas são da Igreja Adventista, membros da Igreja Adventista. Tem que ser judeus, descendentes de judeus literais. No meu caso, eu perguntei a ele, bem, e se eu não tiver nenhuma descendência judia? Quando comecei a andar dentro das fileiras dos davidianos, e a resposta foi, Deus sabe, se você não fosse descendente judeu, ele não teria te convidado para você fazer parte desta organização. Ali eu tenho que inferir que Haroff era judeu. E claro, se ele fosse judeu, ele iria se inclinar para a restauração do reino judeu ao povo de Israel. Porque não está pensando como gentil, não está pensando como cristão, sino que está pensando como judeu. E eu creio que, na minha conclusão, tem peso, depois de ter lido toda a literatura deste homem, onde ele se identifica como um dos 144.000, e se ele dizer que os 144.000 têm que ser judeus literais, obviamente ele tinha que considerar-se a si mesmo, conhecer-se, saber que ele era judeu. Além de serem judeus literais, estes indivíduos têm que ser convertidos a adventistas. Não podem ser de nenhuma outra denominação. Devem ser adventistas. Portanto, eles justificam assim seu trabalho apenas tenha que ser dedicado à obra adventista. É claro, sobre as
as manifestações, comentários de Victor Haroff, está a ordem, a grande comissão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ir a todo mundo e pregar o Evangelho. A mensagem do terceiro anjo é claro: temei a Deus, dai-lhe honra, porque a hora de seu juízo tem chegado. E a visão de João é muito significativa quando vê que esse anjo está voando no meio do céu, e o que implica que é uma obra totalmente mundial. Apocalipse 7 nos diz muito claramente que os 4 anjos estavam em todos os 4 pontos cardeais da Terra, o que implica que é uma obra mundial. Apocalipse 11 nos diz muito claramente, nos versos 10 e 11, nos diz que os pés de Jesus estavam em um lugar, para um lado da Terra e para outro lado da Terra, o que implica que o trabalho é mundial. Sem dúvida, o último esforço que o Espírito Santo vai fazer a favor da humanidade é um esforço global. Quando eles apontam que o trabalho que eles têm é estritamente para a Igreja Adventista, sem dúvida eles estão indo contra as indicações bíblicas claras, onde diz que o Evangelho é para cobrir o mundo inteiro. E além dos apontamentos bíblicos, temos o Espírito de Profecia, que graças a Deus pelo Espírito de Profecia. A Igreja Adventista tem uma grande bênção neste tempo, e eu acho que uma das primeiras coisas que ele assinalou em seus escritos no terceiro tratado, em que ele fez, ele disse que todos os escritos podem ser comparados com o Espírito de Profecia, porque ele estava em perfeita harmonia com o Espírito de Profecia. Mas, enquanto a literatura do Victor Haroff, acho que ele estava em completa desarmonia com o Espírito de Profecia, e não apenas com o Espírito de Profecia, mas também com as Sagradas Escrituras. De acordo com Victor Haroff, quando ele escreveu seu primeiro manuscrito e o compartilhou com os líderes da Conferência Geral, ele diz que a partir daí começa a contar o ano de prova que Deus dá para a igreja, e no final disso a igreja cai da graça de Deus. Mas não somente isso. Ele diz que para que não exista erros no assunto, o Senhor Jesus desceu na sua carruagem, a carruagem descrita em Ezequiel 1 e 2. Ele desceu acompanhado por serafins, querubins, dos anjos do céu que estão carregando esta carruagem, tem descendido na Califórnia e tem depositado na Califórnia para ele mesmo dirigir, tomar as rédeas deste movimento davidiano. Eu, pessoalmente, hoje, depois de saber tanto quanto eu sei em relação a como eles se conduzem, os assuntos, problemas na obra davidiana, eu os considero uma heresia de primeira classe. Atrever-se a dizer que Jesus desceu a este planeta poluído com o pecado, como ele está, com seu trono em sua carruagem pessoal e que o ha estacionado na Califórnia para dirigir os últimos eventos que vão tomar conta na obra da organização. E o selamento de Apocalipse 7, você lembra? Se nós lembrarmos no que diz Apocalipse 7, onde diz que ele viu um anjo, e eu acredito que podemos ler nas Sagradas Escrituras, porque eu acredito que é extremamente importante ver os detalhes completos. Disse, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore nenhuma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou para não danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de acordo aos ensinamentos de Victor Haroff. Esse selamento começou em 1929, com a introdução dos ensinamentos davidianos. Quando consultamos os escritos da serva do Senhor,
Por exemplo, Primeiros Escritos, página 118, a serva do Senhor diz que logo vi que o terceiro anjo estava, o anjo que separará o trigo do joio, e selar ou amarrar o trigo para o celeiro celestial. Então, sem dúvida, já a irmã White, o instrumento que o espírito da profecia utilizou depois de 1844, havia identificado o anjo do selamento, e não há dúvida quanto lemos Apocalipse 7, que aquele que vai dirigir o selamento é o mesmo Jesus, mas não vai fazer isso desde Califórnia, desde Los Angeles, Califórnia. Outra das coisas que eles ensinam é que não só haverá um selamento, mas que vão ter dois selamentos. Um selamento na igreja adventista e um selamento para o mundo. Um tempo de graça que conclui para a igreja adventista e um tempo de graça para o mundo, que vai ter dois retornos, duas vindas do Senhor nesta terra. Uma para matar os adventistas que não aceitaram a mensagem davidiana, e a segunda para voltar uma segunda vez com todos os anjos. Além disso, ele apontou que desde quando Jesus venha, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Em seguida, o Monte das Oliveiras tem que ser aplanado, achatado duas vezes. Antes do milênio e depois do milênio. A principal doutrina dos davidianos, e eles se autodenominam davidianos, adventistas do sétimo dia, porque eles ainda pretendem fazer crer às pessoas que são adventistas, e isso está muito longe da verdade. Sua principal doutrina é baseada principalmente nesse reino literal que é estabelecido na Palestina, antes do fechamento do tempo da graça, antes da segunda vinda de Cristo, que não só estará localizado em Palestina, mas que estará estendido para toda a terra. Minha pergunta-chave, eu acredito que é uma questão legítima, e legítima para os davidianos, para os crentes da Vara do Pastor. Se este reino localizado na Palestina vai se estender a toda a terra, para que precisamos que Cristo venha pela segunda vez? Se o mundo já foi conquistado para Cristo, finalmente não precisa mais destruí-lo. Porque o massacre dos adventistas já foi levado a cabo. Os adventistas infiéis já se realizou, e a massacre dos não adventistas infiéis, aqueles que não aceitam a chamada da Vara do Pastor, para unir-se a este reino na Palestina. Então, não seria necessário a segunda vinda de Cristo. Neste reino, de acordo com eles, Deus vai prepará-lo para proteger os crentes legítimos, verdadeiros, sobre as 7 últimas pragas da perseguição que virá como resultado da lei dominical. Em outras palavras, o que o servo diz à serva do Senhor, a irmã Ellen White, em relação com o qual ela viu os adventistas no sétimo dia correndo, fugindo para as montanhas, para as cavernas, sofrendo indiretamente como resultado das pragas, perseguidos pelos governos do mundo, privados dos seus direitos civis, presos, deixados alguns deles para morrer em prisões, e que ela menciona bem claro no livro Dons Espirituais e também nos Primeiros Escritos. Tudo isso, Victor Haroff diz que não vai acontecer. Ele diz, o Senhor vai estabelecer um reino em Palestina onde irá proteger os davidianos, todos aqueles adventistas que se converterem ao movimento davidiano, irá proteger não só das pragas, mas também da perseguição. Na verdade, é que os seguidores do Sr. Haroff afirmam que ele é o terceiro anjo de Apocalipse 14. A verdade é que os anjos de Apocalipse 14, no versículos 1 a 6, representam os santos de Deus ocupados na tarefa de proclamar o Evangelho eterno. Estes anjos representam todos aqueles que recebem a verdade e que pregam com poder
esse evangelho ao mundo. Interpretar que a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem especial trazida por Hauref é um dos muitos enganos que o movimento A Vara do Pastor prega. Uma citação que podemos aplicar é a que encontramos em Mensagens Escolhidas, no número 2, na página 95. Quando a Sra. White escreveu a um cavalheiro que tinha as mesmas características, chamado Garmiel. Ela escreveu uma carta direta a ele, dizendo o seguinte: Satanás conseguiu fazer você crer que você foi elegido por Deus para desempenhar uma parte especial como uma pessoa destacada em relação à mensagem do terceiro anjo, para ser proclamada com poder. Mas você não está em harmonia com Deus, e Deus não pode contribuir com a propagação do erro. Você se acha superior à luz que Deus fez brilhar sobre a igreja. Quem te colocou no lugar de juiz para condenar aos outros? Não foi Deus, a não ser você mesmo. Declarações sumamente fortes em relação a uma pessoa que se levantou no passado, como muitos que seguirão se levantando hoje em dia, como essa experiência que hoje nós conseguimos entender que está acontecendo com o movimento A Vara do Pastor. Testemunhos 2, página 103, diz o seguinte: Deus não elegeu a um homem solitário aqui e a outro ali, como os únicos dignos de serem confiados à sua verdade. Não dá a um homem uma nova luz contrária à fé estabelecida do corpo. Em outras palavras, os ensinos cardeais de Hauref militam contra os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ninguém, diz o Espírito de Profecia, tente derrubar os firmamentos de nossa fé, que foram colocados no princípio de nossa obra pelo estudo da palavra, acompanhado de orações e por revelações. Os homens podem supor que encontraram um caminho novo e que podem colocar um fundamento mais sólido do que já está colocado. Mas é um grande engano. Nenhum homem pode colocar outro fundamento do que já existe. Em Gálatas 1, versículo 8, confirma essa declaração. Se ainda que um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho diferente do que temos anunciado, diz a palavra de Deus, seja anátema. Em este reino, ainda existe mais uma atividade que ele espera poder realizar. Neste lugar, ele ensinava que irão se reunir todos os animais da criação para preservá-los. O Senhor irá preservá-los neste lugar na Palestina antes do fim do tempo da graça, da segunda vinda de Cristo, antes do terremoto descrito em Apocalipse 19, 20 e 21, Apocalipse 6. Antes desse tempo, o Senhor vai reunir os animais da criação para quando Jesus vier nas nuvens do céu, com todos os seus anjos, junto com os redimidos de todos os tempos, possa elevar esses animais para o céu. Coisa que quando terminando o milênio, esses animais vão ser retornados com os santos de todos os tempos para a nova terra, e então assim o Senhor não tem que recriar os animais. Este é um dos ensinamentos que ele tem apoiado, que ele mantinha. Outros dos ensinamentos do Sr. Victor Tasher Haroff é que em seus escritos, em suas publicações, não há erro. E isso está escrito em um livro chamado A Série Simbólica. Vou explicar o que é isto. É o livro azul, publicado por um dos membros da Vara do Pastor em Salem, South Carolina.
este livro contém todas as revistas que Harold publicava mensalmente para aqueles que acreditaram que praticavam as doutrinas da vara do pastor. Nelas, ele expôs as novas doutrinas e as expandia as doutrinas que já tinha. Esses ensinamentos que ele já tinha exposto doutrinariamente, e lá ele se expandia, além de ter notícias do que estava acontecendo na vara do pastor e outros. Mas neste livro, o que foram compilados são todas as publicações que tinham a ver com aquela revista chamada The Symbolic Code, ou Código Simbólico. Por quê? Porque ele entendeu que era a única pessoa capaz de interpretar as doutrinas referentes para o tempo do fim. Para ele, nenhuma outra pessoa tinha capacidade, nem com a direção do Espírito Santo, nem nada, para interpretar qualquer uma dessas profecias sobre os eventos finais. Não. É como uma evidência de que eu sei mesmo do que estou falando. Este livro que eu tenho nas minhas mãos consiste em mais de 800 páginas. Um livro extenso, onde tem todos os ensinamentos de Victor Teschel Harold. Este livro, não há página nenhuma deles que não tenha sido marcada de uma forma ou de outra, porque eu investiguei, li tudo o que estava neste livro. As compilações de tudo que ele escreveu e tudo que está escrito no Código Simbólico. Testemunho para os ministros. Na página 55 nos diz: desconfiem todos nossos irmãos e irmãs de qualquer um que queira fixar uma data em que o Senhor cumprirá a sua palavra com respeito à sua vinda ou qualquer outra promessa. Halter fixou o ano de 1929, o ano em que Deus começaria o selamento dos 144 mil, contrariando as palavras da citação que mencionamos. Os que defendem o erro dirão: assim disse Jeová, o Senhor, mas Jeová não falou. Dão o testemunho da falsidade e não da verdade. Então ele ensinava que em seus escritos não há um único erro, que tudo estava perfeito. E eu posso dizer honestamente que não houve um único erro. Havia dezenas deles. Havia muitos erros. E isso eu posso atestar. Um deles, em uma das suas revistas, e ele tinha 15 revistas chamadas, e eles chamavam de tratado número 1, número 2, número 3, etc., até o 15. E o tratado número 7, da página 34, está no livro amarelo, que apresentei a série da Vara do Pastor, e o título neste livro amarelo em inglês, The Shepherd Rod Series. Na página 82 do livro amarelo, a página 34, o tratado número 7, cito: acreditamos que a vara está em perfeita harmonia com os escritos da irmã Ellen White. Depois de examinar seus escritos e compará-los com os escritos da irmã White, descobrimos que era uma declaração falsa. Mas eu só vou mencionar alguns dos ensinos básicos, o que eles ensinam em seu livro de White Horse Recruiter, o recrutador da Casa Branca, nas páginas 9 e 11. Harold examinou alguns dos versos da Segunda de Reis, particularmente o versículo 17 do capítulo 6. Segunda de Reis, capítulo 6, versículo 17, onde a Bíblia diz: e Eliseu orou: rogo-te, ó Jeová, para abrir os olhos do meu servo para que veja. Então Jeová abriu os olhos do servo e olhou e viu que o monte estava cheio de pessoas, a cavalo e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando Victor Harold tenta examinar essa visão, ele assinala o seguinte: esta é a maneira como ele interpreta.
Ele diz, agora, que adicionam os discos voadores à sinistra cena já existente? Se forem mecanismos produzidos na Terra ou produzidos nos céus, nas naves espaciais interplanetárias, alguns podem ser incrédulos, outros surpresos em pensar que o céu tem discos voadores. Não vamos esquecer o que cobriu uma montanha completa nos dias de Eliseu. E ele cita 2 dos Reis 6:17. Continuo citando. Para ter certeza, Eliseu chamava de carros, mas se não fossem discos voadores de algum tipo, como eles vieram para a Terra? Sem dúvida, a mentalidade de Harold foi influenciado pelo que estava acontecendo naquela época. Eu quero lhes dar um histórico de qual era a situação nos anos 40 e 50, que foi quando Harold escreveu estas observações. Havia nos Estados Unidos um movimento, aliás, havia canções populares que os marcianos falavam que os marcianos eles já chegaram e disseram que eram homenzinhos verdes, chegando em discos voadores. E um conceito foi desenvolvido que mencionamos muito hoje, o UFO, objetos voadores não identificados, OVNIs. E esses objetos os chamavam de discos voadores, e apareciam no México, e apareciam na América Latina, que apareciam na Europa, e as pessoas apareciam com câmeras que gravavam os discos voadores. Victor Harold, influenciado pelo que estava acontecendo, e tentando alcançar popularidade no que ele estava publicando, diz bem o que desceu no tempo de Eliseu foi nada mais e nada menos que anjos em discos voadores. Eles desceram a esta terra em uns discos voadores. Ele diz, se são mecanismos, isto é, máquinas. Ok, então eu gostaria de ler de novo para que não haja dúvida em relação ao que ele estava mencionando. E dizendo, agora que acrescentam os discos voadores à sinistra pintura já existente, se são mecanismos produzidos, e assim diz ele, literalmente em inglês, mecanismos não são nada além de máquinas. Sim, se são mecanismos produzidos na Terra ou produzidos no céu, por que pensar que no céu se produzem objetos mecânicos para a viagem do céu para a terra? Harold ainda questionou alguns dos pontos bíblicos. Coisas tão simples como Apocalipse 21:1, que quem não citou alguma vez que o Senhor fará um novo céu e uma nova terra? E em Apocalipse 21:1 diz lá João, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra deixaram de existir, e o mar não é mais. Não há mais mar. No entanto, no Tratado 9, ou a revista número 9 de Victor Harold, na página 30, repito o que ele diz. As Escrituras não dizem que não haverá mar na nova terra. Por quê? Porque ele nega o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele diz que na Terra Nova vai ter oceanos, como nos tempos os temos aqui agora na Terra, que não vai mudar de jeito nenhum. A explicação que ele dá para ser justo com que aqueles que queiram procurar o contexto, ele diz, bem, o mar foi criado antes que o pecado entrar na terra. Então, se o mar foi criado antes que o pecado entrar na terra, então, por que destruí-lo? Ah, claro, Lúcifer foi criado antes do pecado entrar no céu. No entanto, Lúcifer vai ser destruído. No livro Maranata, página 351, a serva do Senhor escreve o seguinte, e cito, o mar separa amigos,
é uma barreira entre nós e aqueles a quem amamos. Nossos laços são quebrados pelo vasto e insondável oceano. Na nova terra não haverá mais mar, nem galeras com remos. Graças a Deus, diz a serva do Senhor, na nova terra não haverá correntes violentas, ou oceanos invasores, nem ondas inquietas e turbulentas. Eu acredito que se a Bíblia deixasse qualquer dúvida, o Espírito de Profecia esclarece em grandes detalhes, não apenas o fato de que não haverá mar, mas também das razões do porquê não haverá um oceano na nova terra. Pense sobre tudo. Note que ele continua no mesmo tratado 9, página 31, dizendo o seguinte: sendo isso além da nossa terra e céu, também todo o nosso sistema solar desaparecerá. Nós, não só os santos da terra, mas também com eles os filhos de Deus de todo o sistema viverão e eles reinarão com Cristo no céu dos céus por 1000 anos. A pergunta é: os outros planetas, os outros mundos que Deus criou, eles caíram em pecado? É claro que não. Eles são mundos não caídos, porque teria que destruí-los o Senhor. Não há necessidade para destruir qualquer um desses planetas. Harold não tinha uma consciência completa, um conhecimento completo do que representa o universo. O universo não é nosso sistema solar. O nosso sistema solar é composto por 9 planetas, e nosso Sol e a Lua. E esta é apenas parte de uma galáxia, a Via Láctea. E no universo de Deus temos centenas de galáxias, centenas de mundos que o Senhor criou, que não existem nenhuma razão para ser destruídos. Mas este homem, que não tinha conhecimento desses fatos, ele acredita que adotou o sistema, e em todo o sistema ele implica todo o universo de Deus para ser destruído. E, portanto, todos os filhos de Deus, aqueles que caírem em pecado e aqueles que não estão em pecado, eles terão que viver no céu por 1000 anos. Victor Harold proclamou-se como o profeta antítipo por excelência. Ele escreve no especial da Conferência Geral, página 9, na revista que ele escreveu e chamou assim, General Conference Special, especial da Conferência Geral. E ele diz o seguinte, cito, sendo que Elias deve proclamar o grande dia do Senhor, então ele é o único capaz de interpretar corretamente as profecias do fim. Ele se proclamou a si mesmo como Elias, moderno, é o antítipo Elias. E daí o que ele está dizendo claramente, obviamente, sem dúvida, é que ele é o único capaz de interpretar corretamente as profecias no fim, que ainda permanecem um mistério para o cristianismo e até mesmo para a nossa denominação. Diz, está enfatizando o fato, deixe-me dizer novamente que sendo o último dos profetas, Elias é tão somente o único que pode abrir nosso entendimento a todas as profecias das Escrituras, pertencente ao grande e terrível dia do Senhor. Uma pretensão fantástica deste homem, acreditar que ele é o único capaz de decifrar as profecias referentes ao grande e terrível dia do Senhor. Ele pretendia ser uma série de profetas. Por exemplo, ele acreditava que era, além de ser o antítipo rei Davi, também ele era o antítipo Zorobabel. Ele era o antítipo Elias, o antítipo Davi, que vai se sentar no trono de Cristo, o antítipo Oséias, o antítipo Jezreel, o antítipo Ezequiel, etc., etc. Ou seja, ele tinha um sentimento de grandeza terrível. Ele acreditava que ele era a pessoa mais importante tanto para o céu quanto para a terra, nesta época em que vivemos. Ele previu um duelo, que acho que mencionei anteriormente, mas eu gostaria de ler como ele o relata em sua revista especial
especial da Conferência Geral, página 30. Ele previu um duelo entre ele e os ministros adventistas do sétimo dia. Ele diz, ainda mais, todos nós sabemos que a obra do antítipo Elias era de exterminar os profetas e sacerdotes que serviam a Baal em lugar de Deus, aqueles que levaram a Israel antigo para o maior e absurdo engano dos seus dias. Da mesma forma, o trabalho do antítipo Elias, e abro um parênteses, para apontar e para lembrar que pelo Elias antítipo ele quis dizer Victor Teshel Harrop. Em Shepherd Road Series, da série da Vara do Pastor, página 181, diz: alguém deve vir com o espírito e o poder de Elias. Um profeta deve aparecer e diz que será um profeta com o mesmo espírito e poder de Elias. Este profeta deve vir antes do cumprimento de Ezequiel 9, porque a profecia de Ezequiel 9 é semelhante à experiência de Elias com Israel nos dias de Acabe. Se vamos tomar a Victor Harrop literalmente no que ele diz, então deve haver muita preocupação, porque pelo que eles têm em mente, os davidianos hoje, porque Victor Harrop diz que sua obra deve ser semelhante à obra típica de Elias, o que implica que ele está considerando que de uma maneira ou outra ele vai eliminar aqueles que ele considere que são profetas de Baal. Harold disse que ele não morreria, mas em 5 de fevereiro de 1955, no hospital de Waco, Texas, o Hospital Batista, ali ele morreu, o Sr. Victor Harrop. Aliás, a irmã White aconselhou que nenhuma pessoa que se interessava no casamento não deveria considerar isso como uma coisa leve. Ele apontou que no casamento não deveria ter uma diferença de idade marcada, de modo que o mais jovem daqueles cônjuges não tiveram que sofrer em consequência da idade do outro. Ela enfatizou que se a pessoa estava doente, a pessoa mais velha, ainda muito menor, deveria ser a intenção de casar-se com uma pessoa jovem. Porém, com 53 anos de idade, doente com doença cardíaca, rim, Victor Harrop se casou com uma garota de 17 anos que foi criada ali mesmo em Monte Carmelo. A partir de então, em 1962, um dos membros da organização davidiana, de sobrenome Roden, ele era um israelita por descendência. Tinha se mudado para Israel para começar a preparar o lugar para onde estava se estabelecendo o reino de Harrop. Voltou para os Estados Unidos quando viu que havia morto, que a esposa havia tomado o comando e a esposa tinha vendido a maior parte do acampamento. E ele ficou com um pedaço de terra em Waco, Texas, que estava perto de Elt. Ele o chamou de Rancho Apocalipse, e começou o que se conhece dentro das organizações davidianas como The Branch Davidians, os davidianos do ramo. Estes foram os davidianos que foram agredidos pela ATF, a organização e a agência dos Estados Unidos, em 1993, onde morreram cerca de 80 crianças e alguns adultos. Infelizmente, isso levou às interpretações, aos erros, os ensinamentos do Sr. Victor Harrop. Enquanto estive nesta organização, eu tive a oportunidade de me relacionar, conviver com outros ministérios independentes. Mas quando alguém os examina minuciosamente, verifica-se que os mesmos salvos, os mesmos propósitos
que existem no ramo davidiano, nós encontramos em muitos destes ministérios independentes. Cessam de fazer o evangelismo público e começam a fazer evangelismo apenas na igreja. E dessa forma, em vez de tornar-se uma ajuda adequada, torna-se um obstáculo para o cumprimento da missão da igreja. Graças a Deus, porque Deus continua abençoando esta igreja. A igreja que ainda em 1929 e a 1930, que ainda contava apenas cerca de 300.000 membros, em alguns anos depois já contávamos com mais de 15 milhões. E temos certeza de que uma vez que a chuva serose seja derramada, o derramamento do Espírito Santo será dado e o alto clamor acontecerá e teremos o privilégio de ver o nosso Senhor vir em glória para nos levar ao único e verdadeiro reino que Deus irá estabelecer, nova terra para todos aqueles que lhe amam e guardam seus mandamentos. Deus os abençoe.